Tive o fim de semana passado a falar acerca de 3 constantes da vida e o título da mensagem foi Limitações, amém? E apesar de que algumas vezes, hoje de alguma forma me fosse indicado tentar não estar por causa de ter que apanhar um avião daqui a bocado, acho que é absolutamente necessário possamos ter um bocadinho mais de doutrina. Algumas das vezes não é porque esteja o líder ou o pastor ou aquele que é responsável que faz a diferença, mas a doutrina da palavra de Deus viva nas nossas vidas é aquilo que faz a diferença, porque o Verbo feito carne foi aquilo que trouxe a mudança ao mundo. O Verbo feito carne foi aquilo que veio transformar o curso da história da humanidade. Quer as pessoas aceitem, quer as pessoas rejeitem. A grande diferença entre aceitar e rejeitar é que aqueles que não aceitam e rejeitam à partida não estão condenados porque Jesus Cristo tenha condenado, mas estão condenados por causa da sua própria incredulidade. Vimos que a vida cristã é uma contínua mudança porque não nos podemos conformar como tão epicamente todos os cristãos quotam a escritura de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Não nos podemos conformar aos padrões deste século, à forma de estar e à forma de viver. E muito, quase continuamente, se não muitas vezes, mas continuamente, ecoa aquele verso que o sacrifício racional é entregarmos a nossa vida a Cristo. Amém? Esse é o sacrifício racional. Então estes versos ecoam e continuam a ecoar. Também falámos de que havia escolhas que tinham que ser feitas e a primeira escolha a ser feita, na realidade, é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas continuamente depois na vida continuam-se a fazer escolhas. E essas escolhas têm que ser alicerçadas, por isso vinham a palavra princípios, alicerçadas não nos nossos princípios, mas nos princípios da palavra de Deus e naquelas promessas que foram deixadas pelos profetas, pelos seus servos e confirmadas por Jesus Cristo, que não veio a abrogar a lei, mas sim veio a confirmar toda a lei, porque Ele era o Verbo, Ele era a lei feito carne. Vimos que haviam limitações e que essas limitações podiam ser encaradas como uma barreira à nossa fé ou podiam ser também tomadas como um combustível para que propulsionasse a nossa vida. Mas eu nesta manhã, eu queria compartilhar-vos a palavra não acerca disso, mas acerca de outra coisa, acerca da virtude. E agarrei numa escritura motivada por uma palavra que me foi compartilhada pelo pastor Miguel e que realmente é uma palavra rema de Deus para as nossas vidas. Quando na segunda carta de Pedro, vou simplesmente tomar o título e a primícia do verso 5 do capítulo 1, diz, por isso mesmo vós, e está isto a chamar, a palavra de Deus aqui está a ser referida acerca do chamamento e da vocação, por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, sendo que a diligência já é uma virtude, daquelas que foi consideradas as 7 virtudes de um poema épico que foi escrito por Pudêncio. A diligência ela mesma já é considerada uma das 7 virtudes neste poema. Tomando toda a diligência, ou empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Diz comigo, a virtude. A virtude. E muitas pessoas creem, ou muitas pessoas professam ter fé em Jesus Cristo, mas creio que nos faz falta virtude, ou melhor, virtudes. E há virtude de ciência, nomeadamente noutras versões bíblicas a ciência, ou nomeadamente aqui a palavra ciência significa conhecimento. Conhecimento, mas não é aquele conhecimento do Logos, mas o conhecimento da rema viva, que é conhecimento de Cristo. E realmente agora vou utilizar uma cotação que é minha, que é que há virtudes que são indispensáveis para vencer em Cristo. E estas virtudes que eu quero falar convosco são 5, porque encontrei 5, ou achei que 5 eram os suficientes, poderia falar de mais, mas 5 porque 5 é o número da graça. E é a graça que nos
nos alcançou e é por graça que somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. 5, uma delas é a simplicidade, que é absolutamente necessária. Outra é a gratidão, que é indispensável também. Todas elas são indispensáveis. Outra é a paciência, e outra é a prudência, e outra é a perseverança. Todas elas fazem parte das 7 virtudes faladas no poema de Prudêncio, creio que foi definitivamente inspirado por Deus. Mas queria orar antes de começar a falar e a predicar, a compartilhar esta palavra de Deus. Amém? Senhor Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos agradecer-te pelo privilégio enorme, Senhor, que é podermos estar juntos, Senhor, à volta, Senhor, das Tuas Sagradas Escrituras, Senhor, da Tua Palavra, que é vida, Senhor, e não queremos, meu Deus, sair deste lugar conforme entramos, meu Deus. Não queremos ritualizar a questão de estarmos juntos e congregados no Teu nome, Senhor. Não queremos meramente, meu Deus, deixar andar, meu Deus, como simplesmente estarmos conotados com uma fé ou com uma religião, mas queremos que a Tua Palavra venha de encontro e de acordo à nossa necessidade, porque é assim que Tu a envias, para que ela venha a transformar-nos, meu Deus, para que ela venha, Senhor, realmente a vivificar, Senhor, a Tua imagem nas nossas vidas. Sim, porque Tu fostes, Senhor, aquele que nos chamou, Senhor, Tu fostes aquele que nos vivificou, Senhor, em Cristo, aí na cruz do Calvário, nos perdoou, nos amou, nos justificou, Senhor. Não há qualquer mérito nas nossas vidas, meu Deus, se não fosse pelo Teu grande amor, pela Tua graça que nos alcançou. Assim que no nome de Jesus, Senhor, que a Tua Palavra, meu Deus, nos transforme, Senhor, conforme a Tua imagem e semelhança, e abençoa cada um que a possa ouvir, Senhor, por meio da rádio, Senhor, por meio dos meios da web, Senhor, e que, meu Deus, a possamos receber e encontrar lugar no nosso coração para a Tua semente santa. No nome de Jesus, amém. Amém? Charles Swindoll, um autor cristão, quoto, diz que a vida é 10% do que nos acontece e 90% da forma como reagimos àquilo que nos acontece. E a Bíblia ilustra-nos isso em várias ocasiões. A palavra de Deus, numa história que todos nós conhecemos subejamente, conta acerca da história dos 12 espias, aquilo que já tinha sido prometido ao povo escolhido por Deus, conforme o Senhor tinha juramentado a Abraão, Isaque e Jacó, quando o Senhor falou a Moisés em Deuteronômio, simplesmente por cotar, não é necessário que abrais as vossas Bíblias, o Senhor tinha multiplicado o povo e tinha jurado que iria introduzir aquele povo que tinha retirado de Egito na terra prometida, no Canaã. Mas sucedeu que houve um momento, isto está escrito nos capítulos 12, 13 e 14 de Números, creio que grande parte de vocês conhecem esta história. Sucedeu que naqueles 3 capítulos passam 2 histórias que são colmatadas e, de certa maneira, transparecem aquilo que assemelha a grande falta de virtudes que existe na vida cristã. Eles eram um povo de Deus, era um povo escolhido, e muitas poucas pessoas sabem porque é que, às vezes, muito poucos cristãos sabem porque é que Deus escolheu o povo hebraico. Algum de vós é capaz de dizer-me porque é que Deus escolheu o povo hebraico? Porque é que... Não. Não. Porque era o povo mais simples à face da terra. Não era considerado praticamente como povo. Daí a palavra de Deus vem a confirmar: o vil e o menosprezado escolheu Deus para envergonhar a sabedoria deste mundo. Vais procurar na tua referência bíblica e verás que é por isso que Deus escolhe o povo hebraico. Não porque fosse um povo com valências, não porque fosse um povo multitudinário, não porque fosse um povo com muitas aptidões. E, na realidade, acontece que aqui manifesta-se várias coisas. A falta de virtude que acontecia e acontecia continuamente, e pode-se ver
traz vezes, em várias histórias bíblicas, aquilo que foi vivenciado. Aconteceu aquilo que depois, a falta de virtude, por exemplo, de Arão, o irmão de Moisés, que, enfim, está escrito no capítulo 12, esta história do verso 1 ao 11, que é incrível. O servo de Deus, que diz a palavra do Senhor aqui, depois do seu tratamento, no terceiro período de 40 anos da sua vida, já considerado como o homem mais manso e humilde da terra, mais duas virtudes, a mansidão e a humildade, que também estão escritas no poema de Prudêncio, que são mais duas virtudes, e todas elas são indispensáveis, mas 5 vamos falar delas e não quero alargar-me muito. Mas aconteceu, como todos nós sabemos, que Arão e Míriam falaram acerca da mulher Xuxita, e diz que sobreveio-lhes sobre eles, o Senhor veio trazer-lhes palavra. E então o que é que aconteceu? Porque eles questionavam um pouco a autoridade de Moisés e diziam, não, mas será que Deus não fala a mais ninguém por meio de visão, ou de sonho, ou de profecia, somente a Moisés? E Deus trouxe palavra, e quando trouxe essa palavra, fez com que eles, ao saírem do campamento, estivessem com gangrena, nomeadamente Míriam estava com lepra. Mas é incrível, se tu fores ler a história, como Moisés, movido a compaixão, vem interceder diante de Deus a pedir que lhe fosse retirada a lepra. E então Deus traz-lhe palavra e diz, não, é necessário que fique e que saia do campamento, tal como é apóstolo, e por durante 7 dias fique e permaneça, e então posteriormente será retirada. E vemos aqui a virtude da compaixão, da humildade, que está parametrizada no coração do servo de Deus de Moisés, que é incrível, não é? E ele rogou ao Senhor que a curasse, e o Senhor diz, se o teu pai cuspira no seu rosto, não seria envergonhado 7 dias, então que esta esteja fechada 7 dias fora do arraial, e teve que sair fora do arraial. Creio que também falei nisto aqui, acerca deste exemplo, no último domingo, nomeadamente, não é? Mas em seguida segue-se aquilo que teve que sofrer Moisés com aquele povo, não é? Então em seguida segue-se a situação dos espias. Deus dá-lhe instruções para que eles, diante da terra do Canaã, enviasse 12 espias para poderem ver como é que era a terra prometida. E toda a gente sabe esta história, não sabem? Sabemos esta história, não sabemos? Simplesmente para não estar aqui, e nomeadamente dos versos 27 ao 33 do capítulo 13 de Números, relata que 10 daqueles espias, inclusive, trazem um cacho de uvas e dizem, bom, as uvas são boas, mas na realidade há lá uns grandes gigantes. Tomaram a visão e a perspectiva negativa da coisa. Somente Josué, neste momento, inclusive, aqui fala Caleb, que tratou de fazer calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente. E, nomeadamente, depois na parte seguinte, continuando a história, já no capítulo 14, quando toda a congregação ficou totalmente contaminada por um mau reporte que foi dado por aqueles 10, bastou que começasse um a abrir a boca. Parece às vezes quando nos reunimos entre irmãos e às vezes dá-se a liberdade, bom, tem algum irmão algo a dizer? E há um iluminado que começa a abrir a boca e diz, bom, eu quero abrir o meu coração. Eu quero abrir o meu coração. E começa a abrir o seu coração. Mas a palavra de Deus ensina-nos que enganoso é o coração sobre todas as coisas. Enganoso é o coração. E depois começam a saltar mais outro, e mais outro, e mais outro. E então começam a sair todos aqueles espias que trazem totalmente incredulidade àquele povo, que fez com que toda aquela geração, e a palavra de Deus foi taxativamente, por 40 anos, igual a estes 40 dias, 1 ano por cada dia, andarão pelo deserto e ficarão prostrados, e vocês não entrarão na terra do Egito, simplesmente os vossos filhos, os únicos desta geração, sim, serão Josué e Caleb, porque neles há outro espírito. Amém? E que bom que é que em nós haja outro espírito. E a diferença de Josué e Caleb para aqueles 10 é que naqueles 10 existia falta de virtude. Eles criam em Deus. Eles seguiam o Deus da Torá.
Eles conheciam as profecias, os profetas. Acreditavam, tinham fé. Mas aquilo que haviam sacado do sepulcro do seu coração era aquilo que lá existia. E então contaminaram todo um povo que ficou prostrado no deserto. No deserto. 10 reações de corações inflamados por pessimismo de uma visão deturpada que estava cheia de queixa, de amargura, contaminaram todo um povo e condicionaram a decisão de Moisés. Moisés, o líder, afrouxou à decisão, intercedeu diante de Deus por aquele povo. Mas Deus manteve a sua decisão. Porque a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e pelos séculos, para sempre, até ao fim. E muitas vezes tenta o povo, a congregação, tenta exercer pressão sobre a liderança. E se a liderança fraqueja, dará voltas e voltas e voltas e ficará apenas como Moisés, que contemplou o Canaã, mas não entrou na terra prometida, tal como aquela geração. Ele herdou, sim, e agraciou a Deus. E não deixou de entrar no Canaã porque golpeou a rocha no Beribá, não. Mas sim porque se deixou pressionar de antemão. E já o Senhor lhe tinha provisto, inclusive já em Deuteronômio, fala a palavra de Deus que ele tinha-lhe provisto já aquele que iria liderar em pós dele, que era Josué. E ele tinha que já o sabia, e neste então ele já o sabia. É necessário uma liderança com outro espírito, com o espírito de Josué e de Caleb, com o espírito de mansidão, cheios de virtude e determinação, com o espírito de Paulo, quando escreveu a Timóteo na sua segunda carta e dizia: por isto eu também sofro estas coisas, mas não tenho vergonha do Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Não uma liderança que está intimidada, uma liderança que afrouxa, que tem medo de utilizar a espada para cortar as línguas, que estão envenenadas por aquilo que existe no coração. As limitações, conforme vimos, inclusive a semana passada, que tu abranges, são aquelas que vão regular a bênção que tu experimentas. E irmão, se tu não condicionas o teu coração que é enganoso e dás liberdade que pela tua boca saiam qualquer tipo de barbaridades, não pões guarda aos teus pensamentos, não pões guarda, então irmão, refreias a bênção que Deus tem preparada para ti, porque Paulo também o disse aos Efésios, que aquele que é poderoso para fazer muito mais daquilo que abundantemente, daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Mas esse poder tem que operar em nós. E então és tu que abres ou fechas a porta a que o poder de Deus opere em ti. Amém? Vimos isto a semana passada. Então, muitas das vezes os cristãos aprenderam e aprendam a dizer que nas comunidades e no seio das congregações, não, é que o diabo impede. Não, o diabo não impede que Deus te abençoe. De maneira nenhuma. A tua incredulidade, a forma como tu reages, os 90% da tua vida, como tu reages aos 10% das circunstâncias que fazem parte da vida, é aquilo que vão determinar a que as promessas que Deus tem com o teu nome escrito se possam cumprir ou não na tua vida. Não é que Deus esteja curto ou que as suas promessas sejam falsas, porque Deus não é homem para que prometa e não cumpra. Deus promete e Deus cumpre. Vimos também na semana passada que deves ter cuidado em quem te apoias, porque o rei apoiou-se num homem que era um homem incrédulo. E muitas das vezes vê-se isso, quando as pessoas se juntam, como aquele povo, 10, foi a maioria, a esmagadora maioria. Se fosse por democracia, como aconteceu,
Provavelmente deve ter sido a primeira figura teológica no qual, diante de um povo, Moisés permitiu que se aplicasse a democracia. E 10 levaram avante o mau reporte, porque começou um a dizer com o gigante, o outro, e dizer, não, vamos, porque é que nos trouxestes aqui? Vamos cair prostrados, vamos voltar, mas é para o Egito. Mas é que eu não quero é estar aqui, eu quero é estar ali, porque aqui não sei o quê, porque aqui não sei onde. Eu só quero estar onde não estou, eu só quero ir aonde não vou. Não sei, se calhar já conheciam a música do António Variações. Ou provavelmente já ouviam Rolling Stones. Provavelmente, não? Provavelmente. Porque é exatamente o mesmo padrão da alma do homem. Manifesto. E isto continua. Continua e continua. Agora, aquilo que temos que entender, como vimos exatamente a fim de semana passada, é que Deus escolhe as pessoas mais improváveis, nas situações mais improváveis, para trazer o livramento ao seu campamento. E Josué e Caleb, muito mais adiante, Caleb já com 80 e tal anos, chegou ao monte e diz, aqui reclama aquela bênção, mas ele suportou, andaram 40 anos, Josué e Caleb, à causa da incredulidade dos outros, e aí manifestaram virtude, com mansidão, várias virtudes. E vamos começar por ver aquilo que Deus diz. Deus diz em Efésios que a cada um de nós nos foi dado a graça, diz comigo a graça de Deus, conforme a medida, do dom de Cristo. Do dom de Cristo. O dom é de Cristo. E a graça por Ele nos foi dada. Amém? Mas cada um de nós temos uma graça que nos é dada conforme a medida do dom de Cristo. Amém? Eu agradecia que principalmente as pessoas que fossem mais antigas neste ministério, pastores e copastores, pudessem suportar a palavra. Amém? A não ser que tenham problemas urinários. E quero entrar na primeira virtude. Também que dela fala Paulo aos Efésios. A simplicidade. E quando nós falamos em simplicidade, e reparemos que isto é uma palavra meramente, porque acredito que todas as pessoas têm o potencial para serem aquilo que são, ministros de Deus, porque todos aqueles que são chamados como filhos de Deus, diz, Ele deu-lhes autoridades para serem chamados filhos de Deus. Amém? E as pessoas, quando pensam em ministros, pensam em pastores, ministros que todos têm a capacidade para ministrar. Para isso diz a palavra de Deus que à fé lhe atribuas virtude, e à virtude ciência. E depois poderíamos, e vamos continuar a ler aquela escritura, e eu quero entrar. Então, o que é simplicidade? As pessoas pensam que simplicidade é como um estado, às vezes atribuem a um estado social, a um estado de uma pessoa simples, é uma pessoa que não tem muito dinheiro, é uma pessoa que não tem muito conhecimento, mas não. A simplicidade é sinónimo de frugalidade e é uma ausência de artifícios. A palavra de Deus diz, e ensina em Eclesiastes, que Deus fez o homem perfeito. Mas este procurou muitos artifícios. Decorar-se. Fazer manobras, ilusionismos, máquinas de fumo, para parecer ser aquilo que não é. Quis ser extravagante, quis apresentar com excessos às vezes de ordem social, excessos às vezes de ordem académico, excessos às vezes de ordem material. Mas simplicidade é nada mais, nada menos que o caminho para chegar a outra virtude, que é aquela na qual erradica a genética de Deus, que é a humildade. E a qual somente uma vez Jesus Cristo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E a simplicidade é o caminho para chegar à humildade. E com isso podermos ser pessoas servis, menos arrogantes, menos prepotentes, e podemos combater eficazmente, livrando-nos da inveja, do orgulho e dos ciúmes, que todos estes fazem parte dos frutos da carne de Gálatas. Não podemos lá ir, porque não tenho o tempo suficiente. Então, realmente disse Confúcios, a vida é realmente simples. A vida é simples. Mas nós insistimos em fazer com que ela seja complicada. Paulo escreveu aos Coríntios, temo
que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte, de alguma maneira, corrompidos, e vou enfatizar, corrompidos, os vossos entendimentos, os vossos sentimentos, a maneira como vocês sentem, a maneira como vocês absorvem as coisas. E se apartem, significa se desviem da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Amém? Amém? A vida é simples. Viver para Cristo é simples. Cristo não fundou nenhuma religião. Amém? Irmãos, não sei porque é que servir a Deus é complicado. Não sei porque é que se insiste em que a igreja original e primitiva fracassou. É o único modelo de sucesso e cujo próprio Jesus, com as suas palavras, diz: as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Amém? Amém? Então, corrompidos os entendimentos, se desviem da simplicidade. E podemos ver muitas vezes como o entendimento se corrompe e se desvia da simplicidade da pureza de Cristo. Podemos ver naquele exemplo de Números. Podemos ver no exemplo dos discípulos, que quando lhes perguntaram o que é que dizem os homens acerca de mim, e quando ele lhes perguntou seguidamente, e vós o que é que dizem, o que é que vocês, realmente traduzido da palavra grega, como é que vocês me veem? Quem é que vocês dizem que eu sou? De 12 discípulos, quantos é que tinham a revelação de quem era Cristo? 1. 12 caminharam com ele. Já levavam 2 anos e meio de ministério com Jesus. E somente de 12, Jesus Cristo não queria saber o que é que os outros diziam acerca dele. Ele queria saber se os seus discípulos, com os quais ele caminhava, sabiam quem ele era. Ele quer saber se tu, que professas ter fé, já tens a virtude da revelação de quem é Cristo Jesus. Se tu podes viver essa simplicidade, com essa pureza, simples, ser como tu és, admitires os teus erros, admitires os teus pecados, teres a capacidade de produzir o fruto, que é o único fruto que não aparece no livro dos Gálatas, que é o fruto digno de arrependimento. Que difícil é que seja produzido. Arrependei-vos, pois, porque este dom, esta promessa é para vós. E isso foi aquilo que Pedro, depois cheio do Espírito Santo, depois do Pentecostes, essa foi a predicação, a primeira predicação que trouxe milhares aos pés de Cristo. Foi essa mesma do arrependimento, foi a primeira predicação de João Bautista e foi a primeira predicação de Jesus Cristo. Arrependei-vos, pois. E que difícil é que hajam pessoas que se arrependam. Há um montão de cristãos com remorsos. Ai, desculpa, não era isto mesmo que eu queria dizer, desculpa lá. Mas ninguém se arrepende. Porque os frutos dignos de arrependimento são aqueles que Deus pede. E isso é simplicidade, é pureza e é uma grande virtude, é o caminho para a humildade. E tem uma manifestação tão prática, e essa manifestação é na vida particular de cada um dos filhos de Deus. E isso vê-se porque então vê-se os frutos do Espírito Santo de Deus a manifestar-se. E volto a enfatizar que a simplicidade e a humildade não têm nada a ver com status. Com status não tem nada a ver, mas tem a ver com uma forma de estar longânima, benigna, imparcial, bondosa, piedosa. Que isso é aquilo que faz com que um filho de Deus tenha as armas suficientes para livrar-se de si mesmo, do seu orgulho, da sua arrogância, da sua prepotência, a qual nos é comum a todos nós. Livrar-se da inveja, de querer ver sempre o mal alheio, o que o outro tem, o que a outra tem. E é esses frutos que faz.
Não é uma questão de fazer, mas é uma questão de ser e de estar. E vou entrar noutra virtude, a gratidão. Num sentido amplo, pode ser explicada como reconhecer abrangentemente em todas as situações as dádivas que a vida nos proporciona. A gratidão. Que bom é que encontremos pessoas gratas, agradecidas. E quando entres pelos átrios do Senhor, diz os salmitas, entra com a ação de graças. O povo tem a memória muito curta. Muito curta. A gratidão é uma emoção que envolve um sentimento de dívida emotiva em direção, inclusive, a outra pessoa. Estar agradecido a alguém. Estar agradecido a Deus, nomeadamente. Teologicamente, é ter o desejo de agradecer-lhe de forma recíproca aquilo que recebestes por um favor imerecido, devolvê-lo por um favor merecido. Porque de graça recebeis e de graça deveis dar. Amém? Gratidão refere-se a um sentimento de dívida contínua para com Deus. Pelo seu amor e pela sua graça. Porque por Ele fomos perdoados, por Ele somos justificados. E não porque mereçamos, mas porque Ele aprove amar-nos. A gratidão, que bom é que aprendamos a nutrir esse sentimento da gratidão. Já pensastes o quão ingrato és? Perguntaria-te como é que tu pensas que vais desenvolver a gratidão. Porque quando a gente pensa, não, a gratidão, a dívida para com Deus, esse sentimento de estar agradecido a Deus, como é que tu vais poder manifestar a gratidão para com Deus? Como é que a vais manifestar? Como? A forma mais prática é para com o teu próximo. Não há forma mais prática. A forma mais prática de que Deus mostrasse o seu amor para connosco foi entregar o seu Filho. Foi uma forma física. Não foi uma forma mística. Aqui está a grande diferença. Nós queremos formas místicas de mostrar aleluia. Não. A gratidão é prática. É prática. Agradece-lhe a Deus, dando-lhe a alguém, inclusive, é que tu pensas que não mereces. É prático. Porque Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem aquilo que fazem. Isso é gratidão. De forma prática. Amém? Amém? Eckhart Tolle disse, é através da gratidão pelo momento presente que a dimensão espiritual se abre. Muitas pessoas não conseguem entender que a gratidão desencadeia a obra do Espírito Santo na vida do Filho de Deus. Não há outra chave mestra que é a gratidão. O homem espiritual renova-se e tem a perspectiva do reino de Deus e vê o mundo espiritual abrir-se na sua vida através da gratidão. Quando tu és agradecido, podes ver aquilo que tens e desbloqueias as bênçãos que fluem na tua vida, já dizia Suze Orman. Agora, a tendência humana é, nomeadamente, sempre ver aquilo que não tenho e o que os outros têm. E isso causa comparação, insatisfação e inveja. Totalmente o contrário de uma virtude, senão que são desvirtudes. E quando não manifestamos a gratidão, o que é que acontece? A dimensão do mundo espiritual é algo que sabemos textualmente que existe, mas não o conseguimos experimentar. Queremos por força experimentá-lo, mas a chave não é acionada, porque é gratidão. A palavra de Deus ensina-nos, através de Colossenses 3,15, diz, e a paz de Cristo, para a qual também foste chamado, num corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos.
Amém? A gratidão abre os teus olhos, abre o teu coração para o mundo espiritual. Há pessoas que não conseguem ver o mundo espiritual. Há pessoas que não conseguem lutar eficazmente porque não temos lutas contra carne nem sangue, senão contra principados e potestades. E podem saber até a Bíblia toda de cor e salteado, mas não têm eficácia na sua luta porque não conseguem estar agradecidos. Conseguem dizer, não, eu estou agradecido a Deus, mas está grato para com o teu próximo. Mesmo que ele não mereça, porque essa é a gratidão. Prática. E vamos à Escritura de 2 de Pedro, lendo de 1 ao 3, no qual está baseada esta exposição. Diz, visto que o título é Confirmação do teu chamado e a eleição de Deus, visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, ao amor, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. O chamado é pela própria glória e virtude de Deus, pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas. Ele é aquele que nos dá as preciosas e grandíssimas promessas que vêm de Deus, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Significa que as promessas de Deus não são para satisfazer as nossas necessidades e os nossos desejos. Estamos aqui? Grande parte do seio cristão de hoje em dia está a almejar as bênçãos de Deus. Para quê? Para satisfazer o seu ego. A palavra de Deus ensina-nos que as promessas que nos são dadas, que são preciosas e que são grandíssimas, são-nos dadas para nos tornar participantes de uma natureza que não é deste mundo, que é divina. Amém? Por isso dizemos, venha a nós o teu reino e seja feito conforme a tua vontade. Amém? E por isso mesmo, vós, tu e eu, empregando toda a diligência é uma virtude. A diligência é prontidão, é exatidão, é objetividade, é pôr em prática, é accionar de forma pronta, sem esperar, sem deixar para amanhã, agora. Acrescentai à vossa fé a virtude, não é suficiente. O justo pela sua fé viverá e aquele que retroceder não agradará à minha alma. Sim, fé, eu acredito, Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, sim. Mas a fé não é suficiente, precisas de acrescentar-lhe a virtude. E a virtude, que são várias, à virtude acrescenta-lhe a ciência, significa o conhecimento de Deus. E à ciência o domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, o amor. E à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. E no verso 8 diz, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos vão deixar ociosos, não vos vão deixar em estado de preguiça, não vos vão deixar sequer infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versos 9 e 10 diz desta forma, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, não vê. Aquele no qual não se desenvolve as virtudes, não se desenvolve a ciência ou o conhecimento, não se desenvolve a piedade, o domínio próprio, a diligência, este está cego. Pode conhecer a palavra literalmente, mas está cego, não consegue contemplar o mundo espiritual, a natureza divina à qual nós somos chamados a ser participantes, a dizer, já não vivo eu, se não vive Cristo em mim, conforme dizia Paulo. Portanto, irmãos, dizia o apóstolo, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Fala acrescentar à fé a virtude. E virtude é nada mais, nada menos que é uma disposição estável. A inestabilidade é algo que não provém da virtude. Por isso a palavra de Deus diz que não sejamos como um homem de ânimo dúplo, que é levado por todo o vento de doutrina.
Precisamos ser pessoas estáveis. E a virtude é uma disposição estável a praticar o bem. E não revela muito mais do que uma característica ou uma aptidão para uma certa e determinada ação que seja boa. Trata-se de uma inclinação interna do coração do homem para que os hábitos que temos sejam constantes. A constância é outra virtude. E que levam o homem ao bem. Diz comigo, bem. Mas o que é que as pessoas normalmente pensam? As pessoas pensam assim, não fazer o mal já é bom, mas não fazer o mal não acrescenta virtude. Fazer o bem acrescenta virtude. Tiago 4,17 diz, aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então não basta não fazer mal, há que fazer bem. Porque se tu sabes fazer o bem e não o fazes, então estás a acumular pecado sobre a tua vida. Então, cuidado com isto. Em Gálatas 6,9 diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Não te canses de fazer, mas é que eu faço e parece... Mas tu fazes porquê? Fazes porque tens inclinação predisposta, porque há essa virtude, estás a acrescentar à tua fé a virtude, ou fazes porque estás à procura de receber algo em troca? Tu crês que Jesus Cristo foi à cruz do Calvário por receber algo em troca? Então, por isso diz a palavra de Deus em Colossenses, e tudo aquilo que faças, falo como para o Senhor e não para o homem, para agradar à carne. Quando tu fazes o bem, vês as virtudes em ação e não vês uma religião. A religião não muda o coração, a virtude muda os corações. Mas são muitos aqueles corações que estão entorpecidos, estão estagnados, porque cansaram-se de fazer o bem. Cansaram-se de fazer o bem porque, no fundo, a sua motivação não era acrescentar à fé virtude, senão que era procurar a recompensa e o benefício daquilo que pretendiam fazer. E há tantas virtudes aqui a que se refere. Ciência, que é o conhecimento, conhecer mais a Jesus, conhecer mais a sua vontade. Domínio próprio, sim, nós sabemos que precisamos de domínio próprio, mas não o nosso domínio, senão aquele que diz a palavra de Deus, que Ele não nos deu um espírito de temor, senão um espírito de amor, um espírito de poder e um espírito de mente sã, ou domínio próprio. Significa que já não reinamos nós, não que é Cristo quem reina em nós, estamos sujeitos a Ele, somente a Ele à sua vontade, e é o Espírito Santo aquele que nos guia, porque também é o mesmo que nos consola. E aqui, estas são virtudes. Mas vamos, nestas todas as virtudes, surge-me uma que é muito importante, que é a paciência. E o que é a paciência? É a ciência da paz. É difícil, a paciência é daquelas coisas que é difícil, porque todos nós somos um bocado impacientes. Eu pessoalmente, é uma das virtudes que me custa, a paciência. Descansar no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas. E a paciência implica esperança. A palavra de Deus diz em Hebreus 6,19, esta esperança segura de ser salvos é para as nossas almas uma âncora forte e de confiança que nos liga ao próprio Deus de outro lado do véu sagrado do céu. Ali vão pôr-te João Ferreira de Almeida, esta é a versão viva. A paciência é a capacidade de suportar incómodos, suportar dificuldades de toda a ordem, de qualquer hora, em qualquer lugar. É a capacidade de persistir em atividades difíceis, em fragilidade e de manter uma ação constante, tranquila, acreditando que aquilo que Deus disse que irá acontecer, vai acontecer. De ser perseverante, perseverança que é mais uma das virtudes que falaremos esta manhã. De esperar o momento certo para ter a atitude certa de aguardar com passividade e com compreensão que ainda que não se tenha obtido às vezes aquilo que nós desejamos, continuaremos a esperar. Capacidade de ouvir alguém com calma, com atenção, sem ter pressa. Capacidade de nos libertarmos da tão famosa ansiedade que assola o nosso coração. Por isso o Senhor disse, não estejais ansiosos por coisa
alguma. Vede como o vosso Pai que estás nos céus tem cuidado dos lírios dos campos e dos passarinhos que voam nos céus. Amém? Por isso não precisamos estar ansiosos. E isto é exercitar a paciência. Diz o ditado que dentro das 7 virtudes, a mais difícil de desenvolver é a paciência. Mas que uma vez que a conseguimos desenvolver, ela traz inúmeros benefícios. Paulo dizia aos Coríntios, no capítulo 6, verso 3, nós procuramos viver. Nós buscamos, e esse é o anelo que nós devemos ter. Deve ser nós. Amém? Nós. Não sermos hipócritas. Não não, nós. Nós. A igreja, a comunidade de Cristo, a comunidade cristã, corpo do Messias, a comunidade de remar por todo o mundo. Procuramos viver de tal maneira que ninguém jamais fique ofendido. Ou se retraia de buscar o Senhor pelo modo como agimos, a fim de que ninguém possa encontrar falta em nós e culpar o Senhor por ela. De fato, em tudo o que fazemos, procuramos mostrar que somos verdadeiros ministros de Deus, aguentamos com toda a paciência o sofrimento, a fadiga e as aflições de toda a espécie. Amém? É isto, dizia Paulo. Paulo estava sempre a ser posto em causa. Ou seja, Paulo foi o apóstolo que mais foi posto em causa no Novo Testamento. Não houve ninguém como Paulo que fosse posto em causa. Diziam que ele era isto, que ele era outro, que ele abusava, que ele tomava por muito. Ele cozia tendas, ele não pedia, mas não, que tu abusas, tu isto, tu outro, tu és falso, que as tuas doutrinas são isto. E Paulo permanecia com mansidão, continuava a ensinar, preso dentro da prisão, viajava para a frente e para trás. Por muito que faças, mas Paulo continua. E Paulo, basicamente, aquilo que estava a dizer era muito simples. Tu não precisas de puxar das tuas credenciais. Porque as tuas credenciais têm que ser as virtudes. As virtudes são aquelas que devemos levar no nosso peito. O sacerdote, no seu peitoral, estava cravado de pedras preciosas. E essas pedras preciosas são nada mais, nada menos do que as virtudes. O corredor, quando corre, ao qual se referia Paulo, devemos correr a carreira de forma a que possamos alcançar a meta. Devemos correr, e quando o corredor corre, eu não corro nada. Quando vai para correr, para alcançar a meta, o que é que ele mete primeiro? É o peito. E era no peito que o sacerdote levava o peitoral com as pedras preciosas. E aquilo que nós devemos apresentar primeiro sempre, como credenciais do ministério, não é o nosso título, são as nossas virtudes. As virtudes que se desenvolvem no caminhar com Cristo. As virtudes que se desenvolvem nos vitupérios da vida. Esperando no Senhor, desenvolvendo a paciência, desenvolvendo a virtude uma atrás da outra, a longanimidade, que são os frutos, que isso é impossível que nós, por força própria, os consigamos desenvolver, porque tudo isto vem da parte de Deus e vem da nossa comunhão íntima com Deus. Assim que aquele espera sem paciência, como diz o ditado, desespera e desiste na carreira, abandona o ministério, abandona a corrida. O matrimónio desfaz, a família desfaz, porque não espera no Senhor. E assim acontecem famílias destruídas, ministérios destruídos, famílias divididas. Mas aquele que espera em Deus, descansa no Senhor, conforme diz Isaías, o que é que acontece? Voará como as águias. Os jovens correrão e não se fatigarão. Amém? Diz a palavra do Senhor. E diz em Romanos 8:25, mas se esperamos aquilo que não vemos, com paciência o aguardamos. Estás à espera de quem? Que o Porto ganhe o campeonato, que o Benfica? Ou estás à espera que venha o Senhor? Maranata, Cristo vem e vem pronto. Em Tiago 5,7 diz, portanto, irmãos, sede pacientes até à vinda do Senhor, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primícias e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Amém?
Não vos queixeis. Irmão, mas sabe que eu tenho isto no coração, eu tenho que abrir o meu coração. E vamos ver aqui um bocadinho à frente acerca dessa coisa. É quando as tuas palavras não são melhores que o silêncio, é melhor que estejas calado. É melhor que estejas calado. É que há pessoas que quando abrem a boca é pior que as fossas ascéticas lá da Terrugem, mesmo quando estão fechadas, cheiram mal. Não há maneira. Independentemente que sejam biológicas. Não há filtro que as aguente. A paciência é aquilo que mostra a capacidade. E é uma capacidade que tem que ser estoica. Anda, porque aguentar, já te digo, é como os romanos, que levavam os soldados sempre com peito de lata e estavam sempre a receber golpes. Anda. Por todo o lado. Aguentar adversidades, até ver o fruto prometido. Mas sem nunca abandonar a fé. E aguentar as barbaridades, porque às vezes temos que aguentar com cada barbaridade que se diz. E na primeira pessoa, cuidado, vamos. Cuidado. É um exercício que não é de domínio próprio, é de paciência, junto com domínio próprio e junto com muito mais, com longanimidade e aplicando uma grande dose de mansidão. E isso só pode fazer o Espírito Santo de Deus. E prudência, porque já vamos para a penúltima e entramos na última e eu em 10 minutos termino isto já, para não vos chatear mais. E se Deus quiser apanho o avião para ir à terra prometida da África. Sim. Que chove ao pontapé, há muitos mosquitos e não há ar-condicionado e a vida não é como aqui. Prudência. Que é engraçado que a prudência na mitologia romana é o nome do romano Kratos, que era o deus da guerra e da prudência. Faz falta tanta prudência para lutar. E nós somos soldados com Jesus Cristo, lutamos, apesar que Ele tenha vencido a guerra. Mas há pessoas que lutam com armas que não são armas da carne. E quem luta na carne, pois na carne é golpeado, e por isso há tantos que estão presos nas ofensas e estão cheios de queixas e têm profundas mágoas e nunca conseguem ver a luz do dia. Classicamente a prudência é considerada uma virtude, mas é uma das virtudes que é considerada uma das 4 virtudes cardeais. Vem do latim prudentia, que significa previsão e sagacidade. Nomeadamente a prudência é sempre conotada com sabedoria e com conhecimento. E é uma virtude que tem que ver com a capacidade de julgar entre as ações maliciosas e virtuosas. No sentido geral. Mas tem referências com ações que são apropriadas num dado momento e num dado lugar. Agora, a prudência em si não executa nenhuma ação. Enquanto a paciência tem uma ação, enquanto a simplicidade manifesta ações, enquanto a humildade manifesta ações, no entanto a prudência não manifesta ações por si mesma. A única coisa que a prudência faz é estar preocupada unicamente em conhecer para que todas as virtudes estejam reguladas por ela. A prudência regula todas as outras virtudes. Então devemos ter prudências com as palavras. Porque para te queixares, para murmurar, para dizer mal, para dizer bem, como é que fazes? Tens que falar, não é? Ou tens que... Como é que é? Alguém tem um telemóvel aí? Ou tens que fazer textos. Ou tens que fazer vídeos. Como fazem vídeos, não é? Para transmitires algo, não é? E nos Provérbios diz a palavra do Senhor: até o tolo estando calado é tido por sábio, e o que cerra os seus lábios por entendido. Significa prudência com as palavras, com a língua, saber falar. Significa que é necessário que as nossas palavras sejam um bocadinho melhores que o silêncio.
Toda a gente sabe o que é que Tiago disse acerca da língua, não é? Não é preciso ir referir, não é? Que a língua é um fogo, a língua, qual do mundo de iniquidade colocado entre os nossos membros, contamina todo o corpo. Significa, de acordo, e depois põe-se a questão, será que como uma mesma fonte pode brotar água boa e água má? Diz que o homem vil, Provérbios 16, 27, o homem vil suscita o mal e nos seus lábios há como que um fogo ardente. É a língua. O homem vil. Diz também que o homem perverso espalha contendas e o difamador separa amigos íntimos. Tudo isto se faz com o falar, com a língua, com os comentários. Prudência com os ouvidos. Cuidado com aquilo que ouves. Ou como interpretas o que ouves. Uma das coisas mais comuns, por exemplo, no nosso meio comunitário, que às vezes... Não é que tu disseste. Como? Provavelmente interpretaste mal aquilo que eu disse. Ou então diz, há quem diga, e depois a seguir, não era bem isso que eu queria dizer, eu queria dizer de outra maneira. Pois há aquelas pessoas que não sabem guardar uma confidência e que rapidamente vão por aí a espalhar e aquilo que escutam ou aquilo que mal interpretam do que escutaram ou simplesmente parte daquilo que escutaram. Que é incrível, não é? Ou como muitas vezes acontece, contam ao contrário de parte daquilo que escutaram ou de parte daquilo que interpretaram. Ou às vezes ouvem assim e aumentam assim, ou ouvem assim e encurtam assim. E o que é que isso faz? Muitas das vezes causam tragédias em vidas alheias. Tragédias em vidas alheias. Então que assim, muita prudência com o que ouves. Paulo dizia aos Efésios, falando de virtudes e falando sobre como se deve falar, porque implicamos que normalmente quando ouvimos as pessoas têm tendência a falar acerca daquilo que ouvem, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que seja boa para a necessária edificação, assim que ministre graça aos que a ouvem. Amém? Irmãos, servos de Deus, irmãos, quando a Bíblia ensina, quando tenhas um desaguisado com o irmão, resolve-o. Se não o consegues resolver, pede a alguém que seja testemunho. Mas não contamines o corpo. Não te des ao luxo de entrares numa reunião ou de entrares... e agarrares na palavra de Deus que é tão sagrada. Tão sagrada. E que o nosso Senhor Jesus é tão meritório de tudo e mais alguma coisa que nós não temos palavras suficientes para expressar. Nem temos meios para expressar. Nem temos pensamento suficiente para o abranger, como para utilizarmos a sua palavra em vão e blasfemarmos, utilizando-a de má forma, da única forma que não seja para edificar o corpo. Muito cuidado, porque acumula julgamento para cima da tua vida. Porque o mesmo Deus que é tão misericordioso e que é brando na sua ira, Ele, na sua ira, vem a julgar o seu povo. E o seu julgamento começa pela sua casa. Não nos esqueçamos que o julgamento de Deus começa na sua casa. Porque em seguida Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Porque toda a amargura, toda a cólera, toda a ira, toda a gritaria, toda a blasfémia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia, bem como toda a maldade, dependendo das versões bíblicas. E depois vai às virtudes. Antes, escolhei as virtudes. Sede bondadosos uns para com os outros, compassivos, com paciência, perdoando-vos uns aos outros como Deus também vos perdoou em Cristo. Amém? Prudência. Prudência com a limitação. Não se pode comer de tudo. Não se pode comer à farta.
Cozinheiros, não se pode meter azeite e óleo e é o que temos, já, vá, a queimar. Não. Não, porque o nosso corpo é templo sagrado de Deus. Há que ter um bocadinho de cuidado. Não é fazer cultura ao corpo, mas há que cuidar-nos um bocadinho. Porque se queremos servir a Deus, precisamos deste vaso frágil para fazer alguma coisa para o Senhor. Não podemos dizer, porque a palavra de Deus diz que tudo é lícito, mas nem tudo me é conveniente. Prudência com as redes sociais. Cuidado com as redes sociais. Cuidado. Cuidado com as mensagens por trás. Cuidado com os comentários nas redes sociais. Cuidado com os posts. E ademais me agradeço que não ponham fotografias minhas nos posts, sem ser nos institucionais, porque eu não ponho, e quando ponho agradeço. Porque entendemos uma coisa, se tu queres pôr a tua intimidade, tu mesmo, porque quando tu expões a tua intimidade nas redes sociais, quer recordar-te que aquilo que tu colocas nas redes sociais, aquilo que tu colocas na net, já não pode ser retirado e perdes a autoridade sobre aquilo que tu pensas que é teu e deixa de ser teu e fica na mão de alguém. Fica na mão de alguém. E é usada como moeda para fazer dinheiro para as mãos de alguém. Assim que, prudência. Prudência com aqueles que são violentos, porque há muitos que são violentos. Que são soberbos. Cuidado com aqueles que são soberbos, que a soberbia precede a queda. Que são caluniadores, tais guardemo-nos. Diz a palavra de Deus em Provérbios 16:29. O homem violento alicia ao seu vizinho e guia-o por um caminho que não é bom. E quando fecha os olhos, falo para maquinar perversidades. Quando morde os lábios, efetua o mal. Vês aquelas pessoas que falas com elas, estás a tratar de corrigi-las, estão ali a fazer um esforço, como dizem, se eu pudesse... A violência, a soberba, o orgulho. Em suma, como Jesus Cristo ensinava aos seus discípulos, não deis aos cães aquilo que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Não podemos continuar a dar aquilo que é santo aos cães, nem agarrar as pérolas preciosas de Deus. Senhor, não podemos pensar que somos autossuficientes, pensar que podemos fazer a obra de Deus sem Deus, porque a obra de Deus, a Deus lhe pertence. E quando nós queremos fazer as coisas nas nossas forças, aquilo que acontece é que mais tarde ou mais cedo ficamos de joelhos e com a cabeça para baixo, à espera de que sejamos decapitados. Assim também diz o provérbio, em Provérbio 3:5, em si adiante, até ao 12, confia no Senhor com todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Isso será saúde para a tua carne e refrigério para os teus ossos. Pessoas cujos ossos parece que se carcomem, já o salmista Davi dizia, os meus ossos carcomem porquanto encobri o meu pecado. Porque ele, no seu orgulho, na sua soberba, pensou que podia fazer contagem do povo e pensou que podia tomar a Betsabé ao seu gosto e pensou que podia mandar matar o Urias e fazer conforme queria e dizer, bom, assinado, ungido de Deus. E os ossos carcomiam-se-lhe. Honra ao Senhor com os teus bens. Não temos nada nosso, tudo pertence ao Senhor. E com as primícias da tua renda, oferta ao Senhor. Dá o dízimo ao Senhor. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, ainda assim, continua o rei sábio a dizer, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes na sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém? Não. Muitas vezes o Senhor vem e tem que tratar com as nossas vidas e tem que nos disciplinar. E nós temos que entender que isso não tem que nos levar à prepotência nem à autossuficiência. Dizer, não, senão tivemos que recebê-lo como parte de Deus e saber que isso vai ser como vai produzir frutos apacíveis de justiça. Não é agradável, não. Mas depois desse tempo de trato, vai produzir frutos apacíveis de justiça. Amém? Então não resistamos ao Senhor. E termino com o último, o quinto ponto. Não foram os 4 cardeais, mas os 5 por o número da graça, que é a perseverança ou persistência. E a perseverança ou persistência é aquele valor, é uma virtude que é também valerosa, que dispõe a alguns seres humanos na sua forma de atuar. E isso implica ser constante, implica ser firme e ser consequente na persecução da carreira
ao alvo. E o nosso alvo é Jesus Cristo. A perseverança é sinónimo da virtude da diligência. Ser diligentes em buscar o Senhor em todo o tempo. Requer ética, requer decisão, objetividade. E requer, incluindo com a ética, com a decisão e com o ser objetivos, requerem ações e trabalhos integrados que tenham força, disciplina e motivação. Amém? Há pessoas que às vezes não vamos buscar ao Senhor. Senhor, Pai, no nome de Jesus, te agradeço por um novo dia. Amém, já está. E a diligência, para terminar, é para se ir embora. Diligência. Diz por isso, quanto ao cuidado, sede fervorosos no Espírito, diz o Senhor, através de Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12. Fervorosos no Espírito. Fervorosos. O fervor é a diligência, é integrar a força com a disciplina e com a motivação. Motivados para servir ao Senhor. De tal modo como estavam os apóstolos no princípio, como estava exatamente Paulo e Barnabé, que apesar dos vitupérios que iam passando, no início de estabelecerem a igreja, diz quando despediram a sinagoga em Atos, capítulo 13, verso 43, naquela altura, muitos judeus e prosélitos religiosos, que devotos, eles seguiram a Paulo. Significa, deixaram o judaísmo, deixaram a sua devoção costumaz e seguiram a Paulo e Barnabé. E eles falavam-lhes e exortavam-lhes, dizendo-lhes o seguinte, a que perseverassem na graça de Deus. Quero aconselhar-te a que perseveres na graça de Deus. Deus procura pessoas que perseverem na graça, que perseverem na obra, que não são levadas pelos comentários, que não são dadas aos comentários, que não são levadas por sentimentos nem por emoções, que são filhos de Deus que estão afirmados na rocha, no mudo, afirmam-se na sagrada e na sã doutrina, na palavra de Deus, cujo seu sim é sim, cujo seu não é não. Perseveram em Jesus Cristo. Perseveram na oração, perseveram no lavor e no partir do pão nas casas. E perseveram nas boas obras às quais de antemão nós fomos chamados e as quais de antemão para nós já estavam preparadas, para que nós nelas andássemos. Andando nelas com humildade, pedindo ao Senhor que nos ajude a dar frutos em fé e amor. E a que a nossa fé possamos aumentar virtude. E à virtude conhecimento de Deus. E ao conhecimento de Deus domínio próprio. E a isso paciência. E a isso também perseverança. E ter sempre simplicidade e pureza. Porque nos tempos em que vivemos, tal como Pedro falou àquelas próprias pessoas, aqueles mesmos judeus que fizeram com que Jesus Cristo fosse crucificado e depois de ouvirem a pregação de Pedro, disseram, então e agora o que é que faremos? A questão hoje em dia é que as pessoas não dizem o que é que faremos. Porque grande parte dos cristãos e grande parte das pessoas que estão inseridas nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, não estão motivadas ao fruto mais importante. Vivem o tempo da igreja de Laodiceia. Não querem juntar virtudes à fé, porque pensam que não precisam de Deus. E a igreja de Laodiceia tinha tudo, pensava que tinha tudo, porque tinha uns bons aparatos, vestiam bem, tinham bons locais, tinham tudo, mas no entanto não estava Jesus dentro. E há pessoas que pensam que têm tudo, mas muitas das vezes Jesus não está dentro, está à porta do coração. E naquela altura, quando Pedro lhes falou e praticamente naquela sua pregação acusatória de que eles tinham levado Jesus Cristo à cruz, ele respondeu-lhes daquela maneira dizendo, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque esta promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos aqueles quantos estão longe e quantos o Senhor Deus chamar. E Deus chamou-nos. Deus chamou-nos, Deus está-te a chamar a ti, mas Deus está-te a chamar a ti ao arrependimento. A que produzas frutos de arrependimento. A que ponhas guarda na tua mente.
a que extermines as concupiscências do teu coração, a que amadures, a que pela tua boca saia somente todas aquelas palavras que são necessárias ser para a edificação de um corpo, a que corras a carreira com paciência, a que tenhas prudência em todas as áreas da tua vida, a que te associes com os edificadores das muralhas de Israel, das muralhas do templo, e a que abras as Escrituras. E naquela igreja de Laodiceia encontrava-se o Senhor, dizendo-lhes: repreendo e castigo a todos quanto amo. Por isso, sê pois zeloso e arrepende. E eis que eu estou à porta, esperando. Milhares de anos passa Jesus à porta, não daqueles que ainda não o receberam, mas daqueles que já se esqueceram de tantas e tantas virtudes que tinham que juntar à fé. E se alguém ouvir a voz de Deus e abrir a porta, ele entrará de uma forma simples, de uma forma humilde, porque ele teve paciência e tem paciência para esperar. Ele perseverou milhares e milhares de anos e ele suportou morte e morte de cruz por amor de ti e de mim. Eu nesta manhã quero convidar-te a que tu levantes-te do sítio onde estás e que feches os teus olhos. E se achares que é oportuno, possas arrepender-te aí no sítio onde estás. Não vou pedir-te que venhas aqui em frente. No sítio onde estás, possas produzir esses frutos, se é oportuno. Não remorso, mas frutos dignos de arrependimento. E possas deixar para trás todas as vis concupiscências da carne, a maldicência, o mal pensar, a queixa, a murmuração. E possas começar a arrepender-te de todos os teus pecados, dos quais o mesmo Jesus Cristo na cruz não te imputou nenhum deles. E a tua própria morte Ele já levou cativa na cruz e venceu. E possas ser agradecido a essa obra maravilhosa de redenção de Cristo. E possas valorizar a Jesus Cristo por aquilo que Ele fez por ti. E somente por aquilo que Ele fez por ti, possas valorizar todas as promessas e todas as bênçãos que Ele tem para a tua vida, de livramento, de bênção.